Olá, eu sou Silvia Calandrini e este é o Na Toca. Hoje estamos felizes em receber Esther Cardoso, autora do livro Meu Coração em Palavras, Frases e Pensamentos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Esther, eu gostaria de saber, para compartilharmos com quem nos acompanha, quem é Esther Cardoso, além do livro Meu Coração em Palavras? Eu sou professora de inglês, né? Muita gente já sabe disso. E trabalho em Mosqueiro, né? A famosa ilha aqui, fica às proximidades de Belém. E eu sou apaixonada por livros. E isso faz com que eu também trabalhe o incentivo da leitura com os meus alunos. Com certeza algo muito necessário, seja no fazer docente, seja para a nossa vida, para aqueles que realmente entendem o valor da leitura. Esther, este amor pela leitura fez com que você vivesse entre livros, com certeza, seja pelos estudos, seja pela alegria de ter a literatura na sua vida. Mas aí, falando especificamente sobre o livro Meu Coração em Palavras, foi um movimento interior, uma inquietação? E, a partir disso, em que momento você pensou, ou houve um evento que fez você pensar, nossa, eu preciso escrever este livro? Bom, por eu gostar muito de ler, né, também, mas o impulso de escrever o livro não surgiu assim como algo intencional. Na verdade, foi uma sugestão de um amigo, que é o que fez o prefácio do livro, o professor de língua portuguesa Luiz Alberto. Por ele sempre me ver carregando um livro para todo lugar, na escola, na hora do intervalo. Aí um dia ele disse assim para mim: por que você não escreve um livro? Aí eu fiquei pensando assim, e eu já tinha no meu computador uma pasta com várias frases e pensamentos que eu escrevia de forma aleatória, daquele momento que você está conversando com alguém, que alguém diz assim: olha, bonito isso que tu falou. E aí eu chegava em casa e escrevia, e fui anotando ali. Até um dia, quando eu fui olhar a pasta, eu disse: eu acho que isso aqui já dá um livro. Muito interessante. E a partir da leitura do seu livro, eu já tive uma ideia totalmente diferente deste seu relato. Também como leitora, já vivo essa experiência, acredito que quem nos acompanha e é leitor também. Eu imaginei o seu processo de escrita no papel, porque eu faço isso, eu também escrevo esses pensamentos, esses insights em cadernos. Mas também é interessante pensar o quanto que a tecnologia nos ajuda nessa experiência, né? Que é uma outra forma também de construir a leitura e torná-la significativa na nossa vida. Vivendo a experiência de ler seu livro e principalmente o prefácio do professor Luiz Alberto, nós vamos entendendo como se constrói isso. E aí ele afirma que se trata de uma leitura poética, fundamental, expressiva e objetiva também. E aí se percebe realmente este equilíbrio entre a objetividade e a sensibilidade. No seu processo de escrita, há uma influência, uma leitura específica, talvez um autor que tenha lhe ajudado a seguir por este caminho? Eu não comentei na pergunta anterior que você fez, mas durante a minha adolescência eu tive diários. E escrevi. Toda pessoa que gosta de ler sempre tem isso. Eu tive diários, eu escrevia poesias, só que eu acabei perdendo esse material. E já com a tecnologia do computador que eu fui anotando. A segurança, verdade. Isso, escrevendo lá. E acho que com certeza foi de lá que veio, né? Acredito, penso, essa influência, né? Já de escrever aquilo que você sente. Porque o diário é isso, né? Isso mesmo, a gente escreve lá o dia que a gente está triste, o dia que a gente está com raiva. Isso. Essa influência com certeza foi de lá. Sim. O princípio da confiança em nós mesmos, eu acredito que nós vamos adquirindo, não é? Quem viveu essa experiência do diário, e até hoje, como eu ainda, não necessariamente o relato diário, cotidiano, mas aqueles sentimentos que vão nos ajudando.
e eu acredito como professoras que somos observadas o tempo todo, isso acaba, de certa maneira, influenciando positivamente os nossos estudantes. Eu sempre compartilho com os meus alunos essa experiência da importância da escrita. Eu também falo isso. E hoje a psicologia, inclusive, já leva para nós essa reflexão da importância da escrita, da subjetividade, o quanto ela nos ajuda. Então, que bom que pôde lhe ajudar agora nesse processo mais tecnológico, como conversamos, para que Meu Coração em Palavras chegasse até nós. Verdade. Aqui já fica o convite para vocês lerem Meu Coração em Palavras, Frases e Pensamentos, por ser uma leitura muito agradável. Eu vivi esta grata experiência, falo dessa alegria de, ao mesmo tempo, ter que trabalhar, o que por si só já é algo exigente, mas trabalhar com um livro, trabalhar com leitura é algo que nos enriquece muito, e sou muito grata a Deus por viver esta experiência. Experiência que me faz afirmar. Meu Coração em Palavras é um livro que trata de tantos temas universais sobre amor, esperança, amizade, a própria concepção do trabalho e as dificuldades, mas de uma maneira muito leve. O que lhe fez ir por este caminho, no sentido de que parece que, ao ler, nós estamos lendo a nossa vida, nosso dia a dia, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que já está presente na nossa vida e precisamos valorizar também. Quando eu comecei a escrever, né, essas frases e pensamentos, eu não tinha essa ideia dividida por temas. Eu ia escrevendo conforme aquele dia, do que acontecia comigo, algo, uma experiência, uma conversa, um filme ou uma música que eu tinha ouvido. Mas quando eu mostrei esse material para o professor Luiz Alberto, que fez o prefácio, ele que deu a ideia de dividir por temas. Tanto que a contribuição dele para o livro também foi essa. Sim. Ele conseguiu fazer essa divisão por temas, que só depois que eu fui perceber que havia, né, esses temas específicos. Temas que todos nós vivenciamos, que todos nós, sobre os quais todos nós deveríamos questionar. E que bom saber que a amizade, que é um dos temas muito presentes aqui, se manifesta neste cuidado, nesta atenção do professor. E tenho certeza que outras pessoas, outros amigos também influenciaram bastante, assim como nós que vivemos a experiência dessa leitura, dessa atenção para o mundo e também para nós, com certeza nos ajuda a avançar e tornar a vida mais leve. Esther, são muitas experiências, é um olhar diferenciado para a vida que você apresenta, mas sempre foi assim? Ou você era, desde cedo, uma leitora voraz? Ou não era? E a leitura foi lhe ajudando a construir esse olhar? Fale um pouco da experiência da Esther leitora. Então, eu não gostava de ler. A paixão pela leitura veio praticamente só dentro da universidade. E hoje, eu vendo, né, os trabalhos que são feitos nas escolas, contação de história, feiras literárias, cafés literários, eu fico assim muito feliz desse incentivo muito cedo, né, de criança, adolescente, que eu não tive. Não tive durante o fundamental, nem no ensino médio. Eu não gostava de ler. E aí, quando eu estava já próxima a fazer o vestibular, que tinha as leituras obrigatórias do vestibular, as temidas leituras. E o meu professor de português sempre falava, para você fazer uma boa redação, você precisa ter leitura. Então, isso ficou tanto na minha mente que me forçou a ler. E aí eu comecei a ler muitas coisas, mas ainda assim com aquela coisa da obrigação. Eu entendo. Aí já dentro da universidade, que eu tive contato, né, literatura brasileira, literatura portuguesa, essa de Queiroz, os Maia, José de Alencar, e essas leituras realmente foram me arrebatando do gosto pela leitura mesmo. Sim. É muito interessante porque
parece que muitos viveram essa realidade, né, das leituras obrigatórias. Sim. Tem esse adjetivo um pouco ruim, mas que elas foram que permitiram que surgissem leitores, principalmente da nossa literatura regional. Grandes nomes como Eneida de Moraes, Dalcídio Jurandir, acabaram ficando conhecidos, né? Sendo conhecidos pela maioria dos estudantes. Isso é positivo. Considera isso como algo bom, que de repente poderia ser mais estimulado pela escola? Porque sim, os pequenininhos ainda são, né, a leitura, o livro da semana, essas coisas, e depois acaba se perdendo. Então, com certeza, a leitura precisa ser mais estimulada, não é? Inclusive, hoje, quando eu lembro desse termo, leituras obrigatórias, naquela época, eu achava um termo muito pesado. Sim. Nossa, leituras obrigatórias, estou obrigado a ler. Mas hoje eu digo que eu gostaria que isso voltasse. Todos nós temos esse sonho, sabe? Porque eu já trabalhei fazendo leitura da prova do Enem para candidatos com deficiência visual. Sim. E eu percebo o quanto muitos alunos desconhecem textos, poesias que caem na prova do Enem. Então, eu acho que seria interessante essa volta das leituras obrigatórias. Sim. Todos nós que vivemos essa experiência e hoje sabemos o quanto foi positiva, acaba querendo esse retorno. É um novo olhar. Falamos muito sobre a sua experiência como leitora, como pessoa sensível diante de sentimentos universais, humanos, e aí há pouco falou sobre o seu trabalho, um trabalho tão importante como professora. Sim. Afinal, também tem uma questão da formação, aí gostaria que falasse, por favor, da sua formação, dessa experiência com a inclusão, e até que ponto você sente que essa sua postura como leitora, como incentivadora da leitura, de certa maneira transforma a vida dos seus alunos? Então, depois que eu comecei a ter esse gosto pela leitura, eu comecei a ter essa preocupação, justamente de incentivar os meus alunos. Eu trabalho com fundamental, e por não ter tido essa influência, eu posso agora fazer. Então, eu sorteio livros para os meus alunos, aqueles alunos, às vezes, que se destacam, eles ganham, eu dou a oportunidade de eles escolherem o que eles querem ler, porque muitas das vezes, nós que somos de letras, professores de português, eu acho que como você também sabe, que às vezes as pessoas elas têm aquele preconceito com aquelas leituras, isso aí é besterol, não sei. Mas só que a gente tem que entender que para a pessoa começar a gostar, ela tem que gostar de ler, ela tem que começar a ler aquilo que ela gosta, né? Então, muitas das vezes a gente já quer que a pessoa leia um José de Alencar, um Kafka. Como a pessoa vai ler isso? Não tem como. Eu falo por experiência própria, que a minha professora do 7º ano do ensino fundamental queria que a gente lesse o Guarani num trabalho. Gente, você lê o Guarani do José de Alencar no fundamental, 7º ano, é o mesmo que você está lendo em outro idioma. Isso. Então, eu digo assim, que eu fiquei com aquela repulsa àquela literatura, né, aquele tipo, e já fui fazer as pazes com o José de Alencar dentro da universidade. Que bom. Porque a minha formação, que também é língua portuguesa, meu TCC foi sobre Lucília, dele, de José de Alencar. Maravilhoso, sim. Então, essa é a importância, despertar o gosto pela leitura. A partir daí, a pessoa vai passando a outros tipos de leitura, que já vai dar um crescimento para a pessoa, um crescimento intelectual. Mas tem que despertar com alguma coisa que eles gostam. Sim. E isso na inclusão acaba sendo um desafio maior ou atualmente as metodologias ativas, as estratégias ajudam os professores que lidam mais com a inclusão? Na verdade, assim, a especialização que eu fiz em inclusão,
É porque eu tive o desafio de ter um aluno, quando eu entrei, né, para a escola pública, ele era deficiente visual. E eu nunca tinha trabalhado com aluno, né, língua inglesa, e fez eu querer fazer essa especialização. Mas também porque eu tenho uma sobrinha que também é especial. Então foi a partir daí de ter essa acessibilidade, né? De, você sabe, né? Por exemplo, aquelas crianças que ainda não sabem ler, elas fazem leitura de imagem. Elas veem a imagem e vão construindo aquela história. Então é a partir disso aí que eu tenho também esse olhar da inclusão. Interessante, interessante. E além de tudo isso, de toda essa sensibilidade, houve o convite para que alguns pensamentos, algumas frases fossem ilustradas. Quem foi a sua ilustradora no livro? Então, quando eu procurei a editora, né, o seu Armando, ele disse que seria interessante ter ilustrações no livro de frases e pensamentos. E foi que eu tive a ideia de perguntar para os meus alunos, na época, quem é que sabia desenhar. E, diante de um pedido que eu fiz para alguns alunos fazerem certos desenhos, dela foi o que mais me chamou a atenção. E aí eu fiz o convite para ela, que é uma ex-aluna minha lá de Mosqueiro, a Maria Deusa. Sim, uma sensibilidade incrível. Então, quando vocês forem ler o livro, verão isso e um trabalho primoroso. Que bom, fico feliz. Como professores, nós também temos que ter esse olhar sensível para as habilidades, para aquilo que os conduzirá para um caminho bom, não é? O caminho da escrita, da leitura, da arte, sempre no sentido de olhar além da nossa realidade. Esther, a sua experiência de escrita foi, se puder fazer a comparação, a coisa da formiguinha. A cada dia um escrito, a cada dia um pensamento, e que foi ganhando corpo. E esse processo, claro, faz parte da vida de muitos escritores. Mas é isso, a escrita no dia a dia. E hoje nós sabemos o quão corrido está nosso tempo. Ainda acha que a escrita é uma forma de expressão que pode ainda ser cultivada, principalmente na experiência escolar? E a pessoa fazendo isso, você aconselha a publicar, a seguir neste caminho da escrita? Com certeza, sim. A escrita ela é uma forma de autoconhecimento. E eu digo, em alguns momentos, ela pode ser até mesmo um escape de você explodir, né, com raiva. Escreve. Eu falo isso para os meus alunos, né? Construir um diário de emoções. É muito importante. E hoje, com a tecnologia, há muitos sites que você pode fazer publicação de forma gratuita. Inclusive, eu tenho um depoimento de um aluno que ele fez na rede social para mim, no Dia do Professor, do quanto a minha influência, né, para a leitura o incentivou também a escrever. E ele já escreveu uns 3 romances num desses sites. E a gente também não pode esquecer a questão dos blogs, que apesar de que as redes sociais vieram, né, meio tomando conta de tudo, mas ainda há a possibilidade de você ter o seu blog. E lá você vai escrevendo aquilo que você sente, o seu pensamento e as suas experiências. É também muito válido. Mas eu tenho alunos e alunas que escrevem poesias muito bem. Ontem mesmo teve um evento na escola que uma aluna fez uma poesia em homenagem ao aniversário da escola. Muito bonito. Então, eu ainda acredito nessa questão, assim, não só do incentivo da leitura, mas da escrita como uma forma de habilidade. Muito bem. Você mencionou o seu aluno, ex-aluno, escrevendo romances. Às vezes, sim, nós pensamos nessa perspectiva mais grandiosa, mais elaborada da literatura, romance, conto. Mas uma das características, eu me lembrei, da sua escrita é justamente a simplicidade, a objetividade, como bem falou, o prefaciador, e a partir de um gênero, de uma forma de escrever,
também muito hoje celebrada, que são os aforismos, que são aqueles comentários breves sobre a vida. Você já havia percebido essa característica da sua escrita? Eu só acho que veio ter consciência disso no dia que eu participei de uma live com o Paulo Maués, querido. E ele comentou a respeito desse termo, aforismo, que eu desconhecia. Sim. E aí eu fui atrás para saber, olha, é interessante isso. E realmente, né, fazendo uma releitura dos meus próprios textos, eu percebi realmente que é isso, né, a objetividade, a profundidade. Sim. E que você vê em muitos, até mesmo assim, né, na internet, né, aquele pensamento, aquela frase que te faz refletir. Você lê e fica assim, nossa, profundo isso. Mas o interessante é que dessa simplicidade vem a profundidade, mas aí nós sabemos, a partir da experiência da leitura, porque nós sabemos, como experiências de leitoras, tenho certeza que vocês também, a leitura é processo. Então, a partir do momento que mesmo nessa simplicidade dos aforismos ou de pensamentos um pouco mais elaborados por meio de uma narrativa, por meio de um conto, acaba se consolidando na nossa vida. Então, isso, claro, perfeitamente é perceptível nos seus escritos. Dessa simplicidade, você extrai inúmeros pensamentos que te causam ou inquietação, foi o que aconteceu comigo, algumas inquietações, algumas reflexões necessárias para o bem viver. E daí recordo a influência do estoicismo, que é uma corrente filosófica que busca nos inquietar a partir da tranquilidade. O bem viver, o bem-estar, sempre em primeiro plano, mesmo diante das adversidades. E posso dizer aqui que foi uma grata experiência ler os seus escritos. Muito obrigada. Bem, agora é hora de sairmos da toca, mas depois de uma conversa tão enriquecedora, precisamos reforçar o convite para que você conheça a publicação de Esther Cardoso, Meu Coração em Palavras, Frases e Pensamentos, e com certeza tem muito a enriquecer a sua leitura, a enriquecer a sua vida. Então, Esther, muito obrigada pela sua participação. A editora Pacatatu fica feliz em ter publicado o seu livro e, claro, esperamos mais frases e pensamentos seus. Com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade de estar sempre falando, né, dessa obra tão querida do meu coração. Com certeza. Reforço o impacto do seu pós-fácil, falando sobre isso, né, sobre essa alegria de, dentre tantos livros que você gostou da sua vida, construiu o seu olhar como leitora, tem agora um lá que você pode retirar, que é justamente o Meu Coração em Palavras. Verdade. Fiquem bem e até a próxima. Editora Pacatatu, bons autores, bons livros.